Paulo aos Efésios capítulo 4 vai dizer o seguinte no versículo 15: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo 25 ele fala: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, diz Paulo na sua palavra, na palavra de Deus. Nós temos que deixar a mentira e seguir a verdade em amor, em amor. E o grande desafio é falar a verdade. Geralmente as nossas verdades, elas não correspondem à verdade dos fatos, principalmente quando nós estamos distantes dos fatos, principalmente em histórias do passado. Nós temos muita dificuldade de contar a história do passado como de fato aconteceu. Há muitas emoções envolvidas e a psicologia inclusive chama isso coloca isso como um perigo, porque nós temos as falsas memórias. O que são essas falsas memórias definidas pela psicologia? São adaptações, modificações, acréscimos e retiradas que nós vamos fazendo no decorrer dos anos em fatos vivenciados no passado. Tanto é que na investigação, por exemplo, um policial ele tem que tomar o testemunho das pessoas que estão ao redor de uma vítima ali e imediatamente após o ocorrido. Seja até num pai que acabou de perder o filho assassinado, o policial já chega ali no meio daquela dor mesmo e colhe o testemunho daquele pai, porque ele não pode passou algumas horas e algum tempo, aquela vivência naquele fato ali já foi modificado. Quanto mais histórias nos decorrer dos anos e histórias que nós vamos acumulando no dia a dia. Então são muitas histórias que nós precisamos de liberar perdão, liberar a nossa consciência para que aquilo ali não seja contado de uma forma como nos convém. Tem muita gente que fala meia verdade, só fala a verdade que interessa, só fala a parte da verdade que interessa. Aquela parte que não te interessa, aquela parte que vai contra aquilo que você quer passar para o seu ouvinte, aquela lá você esconde. E aí na verdade, você está mentindo para o seu ouvinte, porque à medida que você fala uma meia verdade, a outra parte é omitida e aquilo ali deturpa totalmente o fato que você está contando. E essas falsas memórias, elas servem de alerta para nós. Cuidado com as histórias que nós temos a respeito do passado. Vamos economizar histórias do passado, porque elas sofreram modificações. Sem sombra de dúvida, você já se tornou conveniente com as suas histórias do passado. Os pecados que você cometeu, você já colocou os culpados, já colocou as justificativas, já acrescentou pessoas ali como sendo, vamos dizer, os causadores daquilo e já se isentou das suas responsabilidades. Em geral, as pessoas fazem isso. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes nós estamos conversando com pessoas, pregando inclusive o evangelho, e a gente percebe a dificuldade que as pessoas muitas vezes têm de aceitar a palavra de Deus, justamente em função da exposição dos seus fracassos do passado, em função dos pecados já cometidos, daqueles baús de histórias mal contadas que estão fechados a 7 chaves. E quando nós nos chegamos a Cristo, tudo aquilo ali é exposto, é aberto, é escancarado, porque Jesus ele é transparente, Jesus ele é santo, Jesus ele é perfeito. E quando nós chegamos a Jesus diante dessa situação, nós vamos apenas reconhecer a nossa mazela, as nossas dificuldades, nossos pecados, e nós vamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. O pecado grudado em nós, ele é um peso, ele é um fardo, ele nos atrapalha a ter relacionamentos, ele nos atrapalha a enxergar as coisas como elas são. A gente está sempre filtrando as histórias com base nas experiências do passado. Isso é um fardo muito grande. Ninguém dá conta de suportar isso aí. Tanto é que as clínicas de psicologia, psiquiatria estão sendo cada vez mais consultadas, procuradas, porque as pessoas estão justamente vivendo verdadeiros enganos na sua própria existência, querendo ser aquilo que não é, querendo dizer aquilo que não foi, contando aquilo que não aconteceu de forma conveniente. Nós precisamos de abandonar a nossa prática do pecado, nós precisamos seguir a verdade. Nós precisamos seguir a verdade em amor. Deus é amor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Só em Jesus nós vamos encontrar descanso, só em Jesus nós vamos estar tranquilos, porque o que acontece? Na minha vida quem vive é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdade é Cristo. A minha história ela tem que ser contada com Cristo, por Cristo e em Cristo. E aquilo que foi vivido sem Cristo, ou aqueles fatos que não estavam
colocados diante de Deus, eles têm que ser perdoados. E é por isso que a gente chega até Jesus pedindo perdão, pedindo misericórdia. E Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele nos lava. Ele nos tirou do império das trevas, da escravidão e nos transportou para o reino do seu amor. A presença de Deus nos dá descanso. E é nesse descanso que é verdadeiro. Deus, Ele é verdadeiro Deus. E nós precisamos de estar nesse Deus, em Jesus, para descansar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.